Nesta videoaula, vamos apresentar o passo a passo para a confecção manual de um mapa de declividade. Definições. Mapa de declividade é uma representação gráfica que distingue diferentes classes de declividade que caracterizam uma dada área. Tais classes são definidas tendo em vista os objetivos da análise espacial a ser realizada. Ábaco é um instrumento que associa distâncias horizontais entre duas curvas de nível consecutivas às classes de declividade que se deseja representar. O ábaco facilita a elaboração manual de mapas de declividade. Primeiro passo: definir as classes de declividade. Sabendo-se que a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte considera áreas com declividade superior a 47% como áreas de diretrizes especiais de interesse ambiental, define que o projeto de parcelamento de áreas com declividade de 47% a 30% deve ser acompanhado de declaração que ateste a viabilidade de edificar no local e que a declividade das vias locais não deve ser superior a 30%, das vias coletoras não deve ser superior a 20% e que a declividade das vias arteriais não deve ser superior a 10%, um projeto de loteamento na capital mineira poderia, por exemplo, ser condicionado pelas seguintes classes. Classe 1. Áreas com declividade inferior a 10%. Classe 2. Áreas com declividade entre 10% e 20%. Classe 3. Áreas com declividade entre 20% e 30%. Classe 4. Áreas com declividade entre 30% e 47%. Classe 5. Áreas com declividade maior que 47%. Segundo passo: calcular as distâncias horizontais entre curvas de nível consecutivas associadas às classes de declividade que serão mapeadas. Aplicar a fórmula declividade D é igual à distância vertical entre as curvas de nível V dividida pela distância horizontal entre tais curvas, H vezes 100. Qual é a distância H entre curvas de nível de metro em metro que corresponde a uma declividade igual a 10%? Ao aplicarmos a fórmula, obteremos uma distância horizontal igual a 10 metros. Logo, quando a distância horizontal entre curvas de metro em metro for de 10 metros, a declividade será igual a 10%. Qual é a distância H entre curvas de nível de metro em metro que corresponde a uma declividade igual a 20%? Ao aplicarmos a fórmula, obteremos uma distância horizontal H igual a 5 metros. Logo, quando a distância horizontal entre curvas de metro em metro for de 5 metros, a declividade será igual a 20%. Qual é a distância H entre curvas de nível de metro em metro que corresponde a uma declividade igual a 30%? Ao aplicarmos a fórmula, obteremos uma distância horizontal igual a 3,3 metros. Logo, quando a distância horizontal entre curvas de metro em metro for de 3,3 metros, a declividade será igual a 30%. Qual é a distância H entre curvas de nível de metro em metro que corresponde a uma declividade igual a 47%? Ao aplicarmos a fórmula, obteremos uma distância horizontal igual a 2,13 metros. Logo, quando a distância horizontal entre curvas de metro em metro for de 2,13 metros, a declividade será igual a 47%. Definidas as classes de declividade e calculadas as distâncias horizontais correspondentes, temos todas as informações necessárias para a confecção do ábaco. Terceiro passo: confeccionar o ábaco. Traçar um triângulo retângulo em um papel transparente, como vegetal, e recortá-lo. Traçar um segmento de 2,13 metros. Esta linha corresponderá à declividade de 47%. Colorir de marrom a área do ábaco
que será associada a declividades maiores que 47%. Lembrar que, quanto menor a distância horizontal entre as curvas de nível, maior a declividade entre elas e vice-versa. Nesta etapa, deve-se usar a mesma escala do levantamento planialtimétrico, que servirá de base para a confecção do mapa de declividade. Traçar um segmento de 3,3 metros. Esta linha corresponderá à declividade de 30%. Colorir de vermelho a área do ábaco, que será associada a declividades que variarão de 47% a 30%. Traçar um segmento de 5 metros. Esta linha corresponderá à declividade de 20%. Colorir de laranja a área do ábaco, que será associada a declividades que variarão de 30% a 20%. Traçar um segmento de 10 metros. Esta linha corresponderá à declividade de 10%. Colorir de amarelo a área do ábaco, que será associada a declividades que variarão de 20% a 10%. Colorir de amarelo claro a área do ábaco, que será associada a declividades menores que 10%. Lembrar que, quanto maior a distância horizontal entre as curvas de nível, menor a declividade entre elas e vice-versa. Quarto passo: usar o ábaco para mapear as classes de declividade. Colocar o vértice do ábaco entre duas curvas de nível consecutivas e deslizar os segmentos que correspondem às declividades de 47%, 30%, 20% e 10%, perpendicularmente a uma das curvas de nível. Sempre que ocorrer mudança na cor do ábaco, ou seja, mudança de classe de declividade, marcar. Para maior precisão, deslizar os segmentos que correspondem às declividades de 47%, 30%, 20% e 10%, perpendicularmente à curva de nível subsequente. Marcar onde ocorre mudança na cor do ábaco. Traçar a bissetriz, ou seja, o segmento que dividirá ao meio o ângulo conformado pelos dois segmentos traçados. Preencher as faixas entre as duas curvas de nível com as cores correspondentes às classes de declividade identificadas. Repetir esse procedimento quantas vezes forem necessárias para a geração do mapa de declividade.